Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo. Nós iremos falar sobre as leis de Ohm. O meu nome é Luiz Tavares e a partir de agora eu serei o seu professor. Nesse vídeo nós iremos estudar a primeira lei de Ohm, a segunda, iremos estudar também a associação dos resistores, tanto a associação em série quanto a associação em paralelo. Fica comigo até o final desse vídeo, não deixe de se inscrever ao nosso canal e ativar o sininho de notificações para os futuros vídeos. Valeu! Leis de Ohm. Estudar um pouquinho sobre as leis de Ohm, vamos ver o que elas falam para a gente. Primeiramente, quem é George Simon Ohm? Bem, o Simon ele é um físico matemático nascido na Bavária. Todo mundo sabe que na Bavária, pessoal, é uma região muito famosa por fazer cervejas. Então, se a sua pergunta sobre Simon é se ele tomava cerveja, bom, nós vamos responder com a seguinte base científica. Se os caras produzem cervejas lá, é bem provável que eles não só produzem, alguém tem que tomar. Então, provavelmente, o Simon deve ter tomado umas cervejas lá também. Bem, e ele é um grande personagem da história da eletrodinâmica na física. Se você não está associando a cara ao crachá, tá aí, ó, a cara e o crachá de Simon Ohm. Simon Ohm, ele contribuiu muito com a eletrodinâmica porque ele, sinceramente, o que ele fez? Ele descobriu a intensidade da corrente elétrica, cara, de uma forma muito parecida com a de Ampère, anteriormente a ele, porém, ele se ligou na divisão proporcional e na diferença de potencial entre alguns condutores que ele utilizava lá. Bom, parece um pouco complicado, não mesmo? Mas não é não, é bem simplesinho. Vamos continuar aí com o slide. Bem, a primeira lei de Ohm. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o seguinte, ó, que a diferença de potencial entre dois pontos do mesmo resistor, ela sempre será proporcional à corrente elétrica. Se liga aqui, ó, uma coisa que eu vou mostrar para você, ó. Veja aí, ó. Isso aqui é a representação de um circuito aonde as bolinhas vermelhas são os elétrons viajando pelo condutor. Aliás, essa linha amarela aqui é justamente um condutor, um fio de metal qualquer que você possa imaginar. Perceba que aqui é a pilha. Eu tenho uma diferença de potencial. Aliás, deixa eu chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. Esta pilha aqui, ela nada mais é e nada mais está gerando para este circuito como uma corrente contínua. Bem, o que é a corrente contínua? A corrente contínua é aquela que não há inversão de polaridade. Então, sempre eu tenho um polo positivo e um polo negativo. Ah, mas nas tomadas eu também tenho polo positivo e negativo. Sim, nós estamos falando nesse circuito aqui por enquanto. Veja, todo mundo sabe que a corrente elétrica sai do polo positivo, o polo que tem mais energia, né, e vai para o polo que tem menos energia. Por isso que as pilhas são positivas e negativas. Se nós pegarmos essa pilha e girarmos ela ao contrário e colocarmos aqui ao contrário com o amarelo para baixo, o que vai acontecer? Como não há uma inversão de polaridade, nada vai funcionar. Experimenta você colocar aí na sua casa uma pilha invertida no controle remoto. Ela não vai funcionar. Por que não? Porque a corrente elétrica não vai passar por ela. Então, nas pilhas, nas baterias, nós sempre teremos corrente contínua. Então, olha só, o elétron passa aqui pela pilha, ela vai caminhando pelo o fio amarelo, e a hora que chega aqui, ó, pode ver que esse tobogã, esse toboágua aí, ó, os elétrons eles têm uma certa resistência para passar por aqui, ó. Eles não caminham tão facilmente aqui, nem como tão facilmente aqui. Eles não, de repente você está falando assim, mas esse desenho aí não é tão difícil para as bolinhas passarem. Se você comparar esse sobe e desce, esse zigue-zague e essa queda das bolinhas em relação a qualquer outro ponto no fio amarelo, você vai ver que aqui tem uma certa dificuldade, né? Então aqui seria o resistor.
tá? O professor, eles vão viajar sempre na mesma velocidade? Sim, sempre na mesma velocidade. Por falar em tomadas, vamos dar uma olhadinha na próxima tela como é que vai ser a tomada. Veja aí, ó, você tem uma tomada aí na sua casa. Aliás, você deve ter várias tomadas aí na sua casa. A primeira lei de Ohm, o que ela fala? Ela fala sobre a diferença de potencial. Ela vai falar sobre o resistor e sobre a corrente elétrica. Na tomada, é muito bacana a gente estudar a lei de Ohm na tomada, porque visivelmente você enxerga que você tem aqui um polo e o outro polo, exatamente como a bateria, como a pilha. Mas qual é a diferença entre as pilhas e a tomada? Na tomada, nós vamos ter uma corrente alternada. Professor, o que significa isso? Bom, vamos lá. Tá vendo esse polo aqui, ó? E esse polo aqui? Eles são positivos e negativos. Não ao mesmo tempo, óbvio, mas de tempos em tempos há uma inversão de sentido. Ora, esse é positivo e o de baixo é o negativo. Então, para uma tomada de 127 volts, nós vamos dizer que este lado aqui agora tem 127 volts a mais que esse aqui embaixo. Já em um outro instante, o que vai acontecer? Essa parte de baixo agora tem 127 volts a mais que em cima. Por isso que você nunca presta atenção da forma que você coloca os plugs nas tomadas. Tanto faz se você vai colocar este plug em cima ou este plug embaixo. Por quê? Mas como que na pilha os polos não há uma inversão de sentidos e aqui há uma inversão de sentidos? Veja só, o que vai acontecer? No Brasil, existe uma inversão de sentido nas tomadas a cada... aliás, existe 60 inversões de sentidos de tomadas, corrente elétrica na tomada, a cada segundo. Por isso que nós vamos dizer que as tomadas no Brasil, e a maior parte do mundo, é de 60 Hz. Como assim? Esse cara vai ficar positivo, ele vai inverter a sua polaridade 60 vezes a cada 1 segundo. No Japão e em alguns outros países, esta frequência não é a mesma que o Brasil. Por exemplo, no Japão são 50 Hz. No Paraguai, em alguns países aqui da América do Sul, são 50 Hz. Então, toma muito cuidado quando você compra um produto produzido fora do Brasil, porque as pessoas apenas ficam preocupadas em saber se é 127 volts ou 220 volts. E isso é o suficiente para você poder ligar na tomada ou não. Não adianta nada você comprar um aparelho de 127 volts, só que ele está acostumado com uma tomada, ele foi preparado para uma tomada de 50 Hz. Ela não vai funcionar no Brasil, tudo bem? Então, olha só. O que diz a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é o seguinte, olha. U é igual a RI. O U é a tensão elétrica, é a diferença de potencial. Por que a diferença? Lembra a tomada? Uma hora ela é positiva, tem 127 em cima, outra hora ela tem 127 abaixo. No Sistema Internacional de Unidades, esta unidade recebe o nome de volt. E o volt não tem nada a ver com watts. Watts é unidade de potência e volt é a unidade de diferença de potencial. O volt ele precisa ser representado por uma letra V maiúscula, porque é o sobrenome de um outro gigantesco e incrível físico italiano chamado Alessandro Volta. Em homenagem ao Alessandro Volta, a unidade da diferença de potencial, ou seja, da voltagem, né, tensão elétrica, é chamada de volt. Então, olha o que vai acontecer. Seja uma pilha, seja uma tomada, você sempre terá uma diferença de potencial. Para que serve essa diferença de potencial? Para que as cargas saiam de um lado e vão para o outro. A sua caixa d'água fica na parte mais alta do seu prédio, na parte mais alta da sua casa. Até mesmo por quê? Porque a hora que você abrir a torneira, a água, né, a quantidade de água vai utilizar a diferença de potencial
não elétrico, mas a diferença de potencial gravitacional de sair do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Então, naturalmente, a gravidade, através da energia potencial, vai fazer com que a água saia da posição mais alta e vá para a posição mais baixa. Aqui é um processo mecânico, eletrodinâmico. Tá? Ó, o que vai acontecer? A parte mais energizada fornece energia para a parte menos energizada. Então, essa diferença de potencial é chamado de volt. Bem, a equação da primeira lei de Ohm, existe esse R, e esse R é justamente o resistor. Professor, o que é um resistor? O resistor é aquele componente eletrônico onde os elétrons têm, na verdade, muita dificuldade de atravessá-lo. Ele não tem uma polaridade específica. Você pode ligar esse cara aqui no positivo, como você pode ligar esse lado aqui no positivo. Não importa, não tem problema. O que importa é que os elétrons, antes do resistor, eles andam tranquilamente e livremente pelo fio condutor. Quando eles chegarem no resistor, o próprio nome já fala, eles serão retidos ali. Eles terão dificuldade de passar pelo resistor. Essa dificuldade de passagem dos elétrons vai ocorrer num fenômeno eletrônico, térmico também, chamado de efeito Joule. O que é o efeito Joule? A energia elétrica que atravessa o resistor, os elétrons que atravessam o resistor, irá ser transformado em energia térmica, ou seja, o resistor ele vai propagar calor. Isso acontece com o ferro de passar roupas, isso acontece com a chapinha, isso acontece dentro do seu chuveiro, se o seu chuveiro for elétrico. O que vai acontecer? O que acontece com o chuveiro elétrico? Você tem lá a resistência, ela não, ao contrário do que muita gente pensa, ela fica numa parte isolada, onde ela não tem contato com a água. Existe uma membrana protetora entre a água e o resistor. Só que o que acontece? Quando a água passa, ela vai roubar calor do resistor. Em contrapartida, o calor, todo mundo sabe disso, ele sai da parte mais quente para a parte menos quente. Uma transferência de energia aí, térmica, sempre do maior para o menor. Quando a água passa perto do resistor, ela rouba calor do resistor. Por que o seu resistor queima? O seu resistor no chuveiro ele acaba queimando porque a quantidade de água passando perto do resistor não é suficiente para manter a temperatura do resistor constante. Então ele vai aquecer, 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 ele acaba derretendo. E aí a gente acaba falando erroneamente, de forma muito equivocada, que a resistência queimou. Na verdade ela quebrou porque ela derreteu. Tá? Então o resistor e qualquer equipamento na sua casa, seja ele eletrodoméstico, eletrônico, que esquente, que propague calor, você pode ter isso na sua mente, que os resistores estão retendo os elétrons no momento, por isso que ele propaga calor. E o I nessa equação ela é chamada de corrente elétrica. Bem, muita gente confunde, muita gente, às vezes no meu dia a dia, me perguntam, professor, mas diferença de potencial volt não é a mesma coisa que corrente elétrica? Ele só muda as unidades do sistema internacional? Não, não, não. Isso aqui é uma grandeza, isso aqui é outra grandeza. Uma grandeza não depende da outra. Como assim? É como se esse aqui fosse comprimento de alguma coisa e esse aqui fosse a massa de algum corpo. O comprimento e a massa não tem nada a ver. Não estão diretamente ligados uma com a outra. Esse aqui é a diferença de energia entre os polos. E esse aqui, professor, a corrente elétrica. Tem uma animação que eu fiz aqui, para você nunca mais confundir. Tá vendo esse ponto aqui, no fio, no condutor? Vamos fazer de conta que eu fiz aqui um picote, nesse fio, aonde eu consigo enxergar os elétrons que estão passando. Então, olha só, a DDP ela estaria aqui, do maior indo
para o menor. A maior fonte de energia, né, o maior polo positivo, aí no caso o maior lado energético, ele vai fornecer energia para o menor lado energético. Então isso é diferença de potencial. Tá vendo esses elétrons aqui, essas bolinhas douradas que estão passando aí? Essas bolinhas douradas é a quantidade de carga elétrica que está passando. Ou seja, isso aqui, a grosso modo, se você imaginar, está correto inclusive, isso aqui são os elétrons passando pelo fio. Quanto for maior a quantidade de elétrons que está passando pelo fio, nós vamos dizer que a corrente elétrica é muito grande. Quanto menor for a quantidade de bolinhas douradas passando pelo fio, nós vamos dizer que a corrente elétrica é menor também. Então, repetindo, a diferença de energia maior vai para o lado menor. O resistor, ele impede essa passagem de elétrons aqui, ó. Veja que eles estão caminhando tranquilamente aqui, nesse ponto, ó. Não tem nenhum resistor aqui, então eles caminham tranquilamente. A corrente elétrica é justamente a quantidade de carga elétrica que passa por um intervalo de tempo. Seria grosso modo o seguinte: se você pegar ali a sua caixa d'água novamente, lá em cima no telhado, e você pegar a torneira que está na pia da cozinha, a torneira da pia da cozinha seria o resistor. Os canos seriam os canos na parede seriam os condutores. E a água seria a corrente elétrica. Quanto mais você abrir a torneira, mais água passa. Então, ao abrir a torneira, a grosso modo, você estaria aumentando a corrente elétrica no circuito. Quanto menos aberta, né? Aliás, mais fechada você tiver a sua torneira, pouca água está passando, ou seja, a água está sendo retida na torneira. Então você teria uma corrente elétrica pequena aí também, tá certo? Bora lá para a segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, ela está diretamente associada com a característica do condutor. Aliás, ela é uma característica do condutor. Mas que tipo de característica? Uma característica, né, uma propriedade geométrica, onde nós levaremos em consideração o comprimento e a largura. Matematicamente, a segunda lei de Ohm é isso que está aparecendo aí. Ó. Eu tenho a resistência, essa letra aqui, ela é o Rho, tá? Ela parece um P, mas é um Rho. Esse L e o A. Veja só, matematicamente, quando você tem uma divisão, né, isso aqui é um número, entenda que isso aqui é um número fracionário, né, nós estamos falando de uma fração. Quando você tem essa característica aqui, o que está acontecendo? Olha só, o L e tudo que está na parte superior, nós vamos dizer que é diretamente proporcional. E tudo que estiver abaixo, nós vamos dizer que é inversamente proporcional. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa que a gente vai ver, que a gente vai estar estudando aí, ó, é o Rho. Professor, o que é o Rho? O Rho é uma particularidade do fio condutor também. Como assim? A grosso modo, o Rho, ele nada mais é do que o quanto de elétrons aquele condutor, por uma certa distância, vai conseguir reter. Ou seja, quanto mais comprido for o fio condutor, maior será a resistência. Você pode reparar que as extensões, quando você compra as extensões numa casa de elétrica, no mercado, qualquer lugar por aí, você pode reparar que quanto mais comprida ela for, mais grossa é o cabo, né? E precisa ser, porque imagina um fio condutor muito comprido, ele vai ter uma quantidade de elétrons por metro, por centímetro, por decímetro, muito grande. Então nós vamos dizer que Rho nada mais é do que o quanto mais ou o quanto menos elétrons você tem dentro de um fio condutor. Nós vamos chamar de resistividade, tá bom? É uma particularidade. Um fio de cobre tem a sua resistividade peculiar.
Um fio de alumínio terá uma outra resistividade peculiar ao alumínio e assim por diante. E antes que você me pergunte qual seria o melhor fio condutor que existe, eu te respondo, seriam os fios de ouro. Né? Se as nossas fiações fossem todas feitas com fio de ouro, além de muito cara, elas seriam ótimas, porque o risco de incêndio, de curto-circuito seria praticamente zero. Bem, a outra grandeza que nós iremos ver é justamente o L. E veja, o L está na parte superior da fração. Então o que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que quanto mais comprido for o L, maior também será a resistência. E o fio precisa ser, grosso, ele vai precisar ter uma bitola muito grande para segurar tantos elétrons aí. Tá? Não adianta você fazer uma extensão muito longa de um fio fino. É muito perigoso, ele vai aquecer, vai acabar derretendo e a hora que você junta as duas fases num único ponto, acaba dando um curto-circuito. Então, veja só, a resistividade refere-se à propriedade do condutor, o L refere-se ao comprimento desse condutor. Quanto mais comprido, maior será a resistência. Olha o que acontece agora com o A. Né? O A ele nada mais é do que a área ou simplesmente a bitola do fio, a grossura do fio. Quanto mais grosso for o fio, menor será a resistência. Você provavelmente já deve ter ouvido aquele ditado muito comum que se fala quando alguém quer dar um recado e esse recado geralmente não é muito bom, as pessoas falam, sejam curto e grosso. Por quê? Muito curto, pouca resistência, e muito grosso, menor a resistência ainda. Então, ao se falar em curto e grosso, nós estamos falando de um fio ideal, de um condutor ideal. Tudo bem? Dá uma olhadinha agora na associação de resistores. Nós temos dois tipos, basicamente, de associação de resistores. Tá? Existe ainda aquelas pessoas que acabam dizendo que existem três tipos de associação. Seriam a associação em série, a associação em paralelo e a associação mista. Na verdade, a associação mista é a junção, né, das duas primeiras. Bora lá conhecer a associação em série. A associação em série é essa aqui, olha. Ela é caracterizada por apenas um único fio. Eu tenho aqui a minha diferença de potencial. Veja que aqui eu tenho um risco maior e um risco menor. O risco maior significa que esse lado aqui é o polo mais energizado. Ele tem mais energia. E esse outro aqui, obviamente, por ele ser menor, ele é o polo menos energizado. Só daí você já percebeu que a corrente elétrica ela vai percorrer este sentido aí. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha então. Veja só, nesse único fio eu tenho o gerador, né? Mais para frente vocês irão estudar aqui como gerador. Esse cara aqui é o primeiro resistor, o segundo resistor e o terceiro resistor. Olha só como é que vai acontecer aí. A resistência equivalente nada mais é do que eu posso tranquilamente retirar do circuito, ou um trecho do circuito, esses três resistores e substituir por um só, que seria o equivalente. Essa resistência equivalente, neste caso, seria a soma dos três primeiros. Eu tenho aqui os três, poderia ter 4, poderia ser 50 resistores. Não importa a quantidade de resistores que eu tenho aqui, para que eu tenha a resistência equivalente, basta que eu some os valores dos resistores. Essa letra esquisita aqui é o sigma, né? Na matemática, ela representa soma total. Se assim é muito complicado, basta que você entenda que toda vez que você vir esse sinal, é interessante que você entenda isso. É o primeiro resistor, mais o segundo resistor, mais o terceiro, o quarto, o quinto, tal. Quantos resistores você tem? Professor, o que é esse Rn? Esse N significa que existem vários, todos os resistores que tiverem no fio aí. Tá? Como a gente não sabe quantos resistores podem ter, acaba representando aí pela letra N. Tranquilo? Bem, vamos dar uma olhadinha com a corrente elétrica aí. A corrente elétrica ela está sendo representada por essa reta em vermelho. Como eu disse agora há pouco,
ela está saindo do polo mais energizado, né? A diferença de potencial está aqui. E aí o que vai acontecer? Ela vai atravessar, ó, veja que ela está atravessando os 3 resistores tranquilamente. Ela passa pelos 3 resistores como se ela não existisse. E depois ela faz o que? Ela volta para o polo menos energizado. E é uma coisa que eu vou te falar agora e você não pode esquecer nunca mais. Você não pode esquecer nunca mais. Olha só. Presta atenção aí, ó. Na associação em série, a corrente elétrica que atravessa todo o circuito, ela sempre será constante, tá? Como assim, professor? Se nós viermos com um multímetro aqui, ó, nós vamos medir. Se aqui está saindo uma corrente elétrica de 8 amperes, dentro do resistor será 8 amperes, o resistor 2 será 8 amperes e no resistor 3 também será 8 amperes. Então sai 8 amperes, atravessa todos os resistores que tiver, 2, 3, 4, 5, 1 milhão de resistores e volta para o polo com menos energia, com 8 amperes do mesmo jeito. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha agora o que acontece com a associação em paralelo. A associação em paralelo, eu desenhei aqui uma bateria, né? E veja que de cara a gente já consegue ver uma coisa, né? Que na associação em paralelo eu tenho a presença de mais de um fio. Olha, se você imaginar que esse cara aqui é um fio e esse aqui é o mesmo, ó, esse é o fio que sai e esse é o fio que chega. Você pode reparar que você tem outros fios aqui, né? Você tem uma associação em paralelo. O que está em vermelho é a representação da corrente elétrica. Veja que ela sai aqui, ó, bonitinha, total. A hora que ela chega nesse ponto aqui, ó, exatamente agora, veja aí, ó, ela sofre uma divisão. Ela sofre uma divisão de corrente elétrica aqui, ó. Ela vai cada parte para um resistor, depois ela soma novamente aqui embaixo. E aí sim, chegando no outro terminal com a mesma corrente elétrica que saiu. Só que tem um detalhe, tá? Veja só. Na associação de resistores em paralelo, para achar o valor da resistência equivalente, você precisa fazer o seguinte, você não pode esquecer que é a soma, olha, dos valores inversos. Como assim? Se esse resistor aqui, ele for, sei lá, de 2 ohms e esse aqui de 3 ohms, para eu achar a resistência equivalente entre 2 e 3, eu faria o seguinte, ó, 1 sobre a resistência equivalente seria 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Professor, qual é o limite de resistores em paralelo que eu posso ter? E aí é de caso para caso. Eu não posso falar para você, olha, você vai ter só 2, só 3, só 50. Não, cada exercício é um exercício, tá? Então, repetindo. A corrente elétrica que sai, ó, vamos acompanhar ela saindo, ó, é a mesma que chega neste ponto onde está o meu cursor, ó. A partir desse ponto, eu tenho uma corrente que vem para esse resistor e tem uma outra corrente que vai para esse outro resistor. Professor, como é que você sabe disso? Eu sei disso porque, ó, se liga nas cores dos resistores. As cores dos resistores são diferentes. Essas cores aqui nos resistores, cada resistor tem uma cor diferente. Essa cor ela é universal. Tudo bem? O que acontece com essas cores? É o código do resistor. Então, dependendo dos valores do resistor, também depende da posição das cores que tenham aqui. Para cada cor que você encontra aqui, você vai ter um valor para o resistor. Professor, e essa cor aqui, ó, mais no fundo aqui, ó, aqui é mais para separados, você pode reparar que você tem cores mais juntas aqui, ó, e depois você tem uma cor muito separada aqui atrás, né? Essa cor aqui, ela representa a tolerância do resistor, tá? Um exemplo, é bem ilustrativo o que eu vou falar agora. Você tem lá um resistor de 2 ohms, mais ou menos 0,2 ohms. Então, ele vai segurar até 2,2
ele começa a segurar de 1,8 a 2,2. É uma tolerância de 0,2. Passou disso, o resistor vai queimar. E olha só, você deve estar se perguntando aí, puxa, se a corrente elétrica se divide aqui, o que é constante para esse tipo de ligação? Para esse tipo de ligação, a DDP, né? Ou seja, a diferença de potencial é constante. Como assim, professor? Se essa bateria, sei lá, for de 12 volts, eu tenho 12 volts aqui, eu tenho 12 volts no nó, eu tenho 12 volts dentro do resistor, tenho 12 volts dentro do outro resistor, eu terei 12 volts no outro nó, chegando aqui eu tenho 12 volts chegando. Tá? Então, enquanto na associação em série a corrente elétrica é constante e a tensão é variável, aqui na associação em paralelo a tensão elétrica é constante e a corrente elétrica é variável. Bem, esse vídeo está ficando por aqui. Ele ficou um pouquinho extenso, até mesmo porque eram duas leis, mais as associações de resistores, né? Então não tinha como encurtar o assunto. Eu espero ter te ajudado. Não esqueça de nos seguir, não esqueça de ativar aqui o sininho da notificação para nos vermos em breve. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e nos vemos em breve.